Amados, como todos sabemos, estamos estudando sobre negar a si mesmo, sobre tomar a cruz, nessa caminhada que começa Jesus chegando, saindo do lugar chamado santo para ir para o lugar considerado lugar pagão, que é Cesareia de Filipe, e no meio lá do paganismo, no meio do monte de idolatria, Jesus ele começa a conversa com os seus apóstolos, e nessa conversa ele vai dizer que os apóstolos não podiam ter neles o mesmo fermento que tinham os fariseus, os saduceus e até os herodianos. E nisso eu quero voltar um pouquinho para a gente ir não perdendo a caminhada, porque eu não sei como é que fica na cabeça de vocês, se vocês anotam, se vocês voltam para ver, se vocês buscam estar relembrando. E o meu desejo é que essa palavra, que é a palavra de Deus, ela não fique somente na nossa consciência, ela penetre em nós, fazendo com que o nosso ser, o nosso caráter seja moldado segundo o que a palavra de Deus nos ensina. E no começo do estudo eu falei que a gente é cheio de crendices, a gente é cheio de costumes, e essas crendices, esses costumes vão nos sendo ensinados, e muitas daquelas coisas vocês vão lembrar que passa de pai para filho. E eu lembro que um exemplo que eu dei foi perguntando quem aqui sabe, porque não pode, todo mundo dizia que era proibido, fazia mal comer manga com leite, né? Não sei se vocês lembram, e era algo ligado à escravidão, mas que foi passando de pai para filho como se fosse algo científico, algo real. E a nossa fé, lamentavelmente, ela vem cheia dessas coisas, ela vem cheia de alguns misticismos e algumas crendices. E a religiosidade, ela causa muita dessas coisas. E o interessante é que quando nós olhamos para as nossas igrejas, e quando eu digo, por favor, nossas igrejas, não somente igreja metodista, igreja de qualquer bandeira denominacional que seja, vocês vão olhar com carinho, com atenção, vocês vão ver que há um montão de práticas em igrejas que tu não encontras em nenhum lugar do Novo Testamento. Você vai pegar de capa a capa e não vai ver em nenhum lugar do Novo Testamento. Vou dar alguns exemplos rápidos. Gente, eu estou fazendo essa recapitulação para a gente não ficar perdido, repito, né? Porque eu não sei quem em casa para rever, para estudar. Quer ver? A gente vai pegar algumas igrejas hoje que tem uma arca, simbolizando a arca da aliança. E aí eu vou perguntar a vocês, qual lugar do Novo Testamento que tem isso? Não tinha nem mais na época de Jesus tinha arca. A arca tinha desaparecido. Desde a Babilônia, que a arca ela não é mais falada. Mas aí a gente pega algo e traz para falar que tem alguma coisa de sagrado, de consagrado, de unção de Deus para poder ter uma arca. Onde na Bíblia, tirando Apocalipse, que tem todo um sentido que eu tenho pregado aqui aos domingos sobre as igrejas de Apocalipse, mas onde no Novo Testamento vai falar sobre candeeiro, que havia essa prática no meio da igreja? Candeeiro, a menorá, o candelabro, o nome que vocês quiserem dar, aquele que tem aquele negocinho que tem as 7 trequinhos de botar. Onde fala isso no Novo Testamento? Onde, gente? Lugar nenhum. E a gente vai e faz essas práticas. Eu ainda vou falar nisso no tempo oportuno, mas eu já vou dar um ensejo agora. Onde na Bíblia, no Novo Testamento, falam que os pastores, os presbíteros, os bispos, os diáconos, eles foram ungidos com óleo para o ministério? Onde? Em lugar algum. Mas vai falar que, impondo as mãos sobre Paulo e sobre Barnabé, os separaram e os enviaram para uma obra. Timóteo, Paulo falando a Timóteo, inclusive vai falar, não vos precipiteis em impor
as mãos. Por quê? Porque sobre o que ele está falando ali? Ele está falando justamente sobre isso, para a gente não consagrar ou não separar, não abençoar alguém para o ministério que seja neófito, que não tenha um bom testemunho, porque em todo o Novo Testamento, todo o envio, ou toda a consagração, se assim a gente quiser usar o nome, de alguém para o ministério era feito com oração e imposição de mãos. Se vocês repararem, tudo que eu estou perguntando a vocês, eu estou falando a igreja do Senhor. Aí eu gritei, ele ligou de novo. Quando nasce a igreja do Senhor, que é a partir da ressurreição de Jesus, depois do derramamento do Espírito Santo, em Atos 2. Abram rapidinho, não, por favor. Tudo isso tem a ver, repito, com uma recapitulação que a gente está fazendo para que não caia no esquecimento. Hebreus 10, se eu não me engano, é o versículo 1, se eu não me engano. Quem pode ler para a gente se eu tiver certo? Eu já falei sobre essas coisas, tá, gente? Isso é apenas para a gente recapitular, para a gente relembrar, para a gente trazer a memória, para não ficar no esquecimento. Então, a lei ela era o quê? Sombra. Ela ainda não era aquilo que havia de ser, aquilo que havia de vir. Aquilo que havia de ser e que havia de vir aconteceu em quem? Em quem? Em Jesus. Vamos lá. Quando vai lá no Velho Testamento, o povo saindo do deserto, manda matar o quê? O cordeiro significa quem? Jesus Cristo. Quando lá dentro do tabernáculo, lá do lugar santíssimo, a gente vai lembrar que antes do lugar santíssimo, no Santo dos Santos, ele tinha o candelabro, que significava o quê? A presença do Espírito, guiando, direcionando o povo. Os pães, que eram 12, que eram trocados todo sábado, significavam as 12 tribos. Que hoje existem as 12 tribos? Não. Todas, quando o povo é cativo em Babilônia, existia, até eles serem cativos, existia 10 tribos no norte, 2 tribos no sul. Quando eles são cativos pela Síria e pela Babilônia, acabam-se todos, só ficam a tribo de Judá. Então todo o hebreu passa a se chamar judeu, independentemente da linhagem que ele vinha. Agora são só os judeus, e por isso a gente tem hoje os judeus. Não existem mais hebreus, nem mais as divisões de toda e qualquer tribo. Então eu estou contando tudo isso para dizer que quando chega em Cristo Jesus, tudo se cumpre nele. E é por isso que quando ele vai falar lá, para pregar o Evangelho, em Mateus 28, ele fala o quê? Anunciar o Evangelho aonde? Não, em Mateus 28. Indo, pregai a toda... Aí ele vai falar onde? Tribos e todos os povos e todas as nações, em tudo quanto é raça de língua, e tudo quanto é tipo de gente, pregue o Evangelho, porque agora não são mais 12 povos, agora é um povo só. Isso é para dizer que o hebreu está dizendo que tudo antes era sombra do que havia de vir. Então, vai dizer que agora, então, a partir de Cristo Jesus, a aliança agora é do sangue do Cordeiro, do Velho Testamento? Não. Quando Jesus morre, antes da morte, na ceia, ele fala que eu faço agora uma nova aliança. E quem já leu Hebreus todo, vai dizer assim, se nós fazemos uma nova, quer dizer que a outra... Então, quem conhece um pouquinho qualquer de lei, vamos lá falar para a igreja. Fizemos um concílio local,
E aí tinha uma lei que ninguém de cabelo branco podia entrar. Ih, irmã Jaci, irmã Diz, Maurineu, ficou ruim para vocês, né? Aí a gente faz uma reunião lá. E nessa reunião a gente decide, olha, esquece essa parte de cabelo, agora só os calvos que não podem entrar. Então, o que aconteceu com o cabelo branco? Acabou, está liberado. Então vem Jesus e fala, diga, eu faço agora uma nova aliança. Eu estou dizendo tudo isso para que a gente entenda que a gente foi trazendo um montão de coisa que não tem mais nada a ver com a gente, porque na cruz Jesus gritou, está consumado. E aí a gente ainda tem esses tratos, e é por isso que a gente hoje vive. Obrigado, filho. Quando eu crescer quero ser igual a você. Já falou aqui, faz o Pix. É por isso que, a meu ver, e eu repito isso, vocês já me ouviram falar isso muitas e muitas vezes, e com certeza me ouvirão mais um monte. A gente vai pegar as pesquisas e dizem, o número de cristãos é tanto. E aí eu sempre digo, isso é o número de crente. No meio desses crentes tem que ver quem é cristão. E a gente não muda a história porque a gente ainda está apegado ao montão de coisas que Deus falou, eu não quero mais isso. E isso é tão forte que quando a gente pega em Joel, e aí eu não quero ver que vocês sabem onde é o capítulo, quem souber me responda. Deus vai falar assim, não quero mais que rasguem os vossos vestidos, valeu pastor, antes rasguei os vossos corações. Já é Deus falando que aquilo mesmo que Ele falou no Velho Testamento está caminhando para caducar. Caducar o que é, advogada? Uma lei que caduca, ela terminou, ela encerrou. Ainda no Velho Testamento, uma palavra até que eu trouxe no dia aqui do velório, Ezequiel 18, está dizendo que os filhos não tomarão mais a culpa dos pais. Mas ao mesmo tempo a Bíblia fala que seria algumas coisas alcançadas até a 4ª geração. Mas como ao mesmo tempo ele vai falar em Ezequiel 18 que agora os filhos não tomam mais a culpa dos pais? É ele já dizendo, vão entendendo que isso vai mudar. Aquele que pecar, esse morrerá. É ele. Aquele que morrer numa santidade, esse viverá. Acabou esse negócio de o pai jogar a culpa sobre o filho. Então, isso tudo que eu fiz esse apanhado para a gente lembrar, entre algumas coisas, é o que Jesus está falando para os discípulos. Entre algumas dessas, não vos contamineis com o fermento dos fariseus, dos saduceus e dos herodianos. Mas também é mais do que isso, que a gente lembra, que a gente falou que eles começaram a virar grandes políticos, me perdoa a expressão, não fique aborrecido comigo, mas grandes pilantras da fé, que queriam um cargozinho, que eram os saduceus, que queriam ter domínio sobre o povo, que eram os fariseus, e tirar proveito do povo, e foram, com meio disso tudo, se distanciando da verdadeira fé, e fazendo uma fé conveniente, uma fé que fosse legal, que fosse agradável. E vem Jesus e fala, não façam como eles, não vivam como eles. E logo em seguida ele vai perguntar, quem disse que eu sou? E a gente vai lembrar de toda aquela história, então tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí depois ele vai falar que sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. A gente foi caminhando nisso, até chegar em Mateus 16, 24, onde vai dizer que a gente tem que negar a nós mesmos, tomar a cruz e segui-lo. E no meio disso a gente falou sobre perdão. Ficamos 4 sextas-feiras falando sobre perdão e dizendo que perdão é algo que normalmente Jesus tem e a gente
não tem. Quer dizer, Jesus sempre tem, a gente que normalmente não tem. E se ele tem, eu não tenho, eu tenho que ter. Normalmente a gente tem rancor, ira, desejo de vingança. Então Jesus não tem isso, isso eu não posso então ter. Então eu nego e tomo a cruz. E depois disso a gente entrou para falar sobre o fruto do Espírito. Gálatas 5, isso aí, Gálatas 5:22, onde nós falamos que os 3 primeiros, amor, alegria e paz, tem a ver com o nosso relacionamento direto com Deus. E aí eu ressaltei, sempre desemboca no outro, sempre. Todavia a gente não depende do outro para ter esse relacionamento que nos faz conhecer o amor de Deus, ter a alegria que vem de Deus e ter a paz que só Deus dá. E aí então nós falamos sobre amor, falamos sobre alegria e hoje vamos falar sobre paz. Dito isso, eu quero que alguém leia Números 6, 24. 24, 25 e 26 é uma passagem extremamente conhecida da gente. Minha filha, você pode não conhecer como passagem, mas o que é dito aí, Números 6, 24, 25, 26? Isso. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Todos conhecem essa passagem? Ou já ouviram alguma vez? Em casamento, então, né, quando o pessoal, os noivos estão lá saindo, né? Alguns pensando que os noivos vão embora, acabou o casamento, eu vou comer. Os noivos estão pensando, vamos para a lua de mel, mas a gente ainda tem que tirar foto, né? Mas aí o pastor vira e fala que o Senhor vos abençoe e tudo isso aí. Agora, quem sabe qual é o contexto que sai esta oração, esta bênção? Quem sabe? Nós a conhecemos, muitas das vezes nós falamos, eu estudei, Joaquim, com a menina Raquel, na época de teologia, e o falecido pastor Henrique, né, na época todos éramos ainda estudantes, ele tinha um Fusquinha, e às vezes víamos 6 do Fusquinha, 50, 55, 60 quilômetros, até descer o primeiro, dentro do Fusquinha do pastor Henrique. E a Raquel com a gente, e a Raquel toda vez que chegava lá no Jabu, que é um bairro que tem lá no Rio, porque era para ela descer, ela falava essa bênção, que o Senhor vos abençoe, todas as vezes, todas. E minha pergunta é, qual é o contexto? Qual é o contexto? Aí, todo o texto está dentro de um contexto, correto? Qual é o contexto de que sai essa oração aí? Ninguém? Não, aí essa. Que barulho é esse, gente? É aqui? Esse tuco, tuco, tuco. Qual é o contexto que sai essa oração? Então vou falar para vocês. Na época, Deus tinha dado uma ordem que uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha que oferecer sacrifício para perdão de todo o povo. Quem lembra pelo menos o nome desse momento de perdão que era uma vez por ano? O Kippur é o nome dessa ação que o sumo sacerdote, que era esse que podia chegar no Santo dos Santos e oferecer uma vez por ano um sacrifício para perdoar todo o povo. E quem lembra da pregação
ele chegava lá dentro, havia uma tensão tremenda do povo de Israel, porque nesse dia todas as 12 tribos se reuniam presencialmente em volta do tabernáculo. E por quê? Porque era alguém que estava chegando diante de Deus para buscar de Deus o perdão do povo todo. Só que esse cidadão, se ele falhasse, ele mesmo poderia ser morto. Então, imagina, estou eu aqui, lembra, época ainda da lei, estou eu aqui do lado de fora, sabendo que eu dependo do Isaías, para ir lá diante de Deus no Santo dos Santos, onde a glória de Deus se manifesta para que eu seja perdoado. E se Isaías falhar, a gente está perdido, ele também, né? Mas a gente está perdido. Então, quando ele saía, qualquer barulho que o pessoal ouvisse já era o quê? Motivo de alegria, né? De festa. O cara tá vivo. Deus está aceitando o sacrifício lá. Ele não morreu, né? Não ia dar para o Neto da Capitinga falar isso. E quando ele saía, tendo alcançado de Deus o perdão do povo, ele ia lá adiante, levantava a mão e falava esses 3 versículos. E aí o nome que se dá hoje, teologicamente falando, é a oração arônica, porque era da tribo de Arão, eram os filhos de Arão que normalmente estavam juntos, ali a família de Arão, e o Arão saía e dava essa bênção. Depois dessa bênção, havia uma festa, havia uma oferta chamada Shalamim, em hebraico, que quer dizer paz das ofertas, paz das oferendas, paz da gratidão. Isto é, era uma festa que ia ter, era uma comida que eles ofertavam, mas na verdade era um banquete, dando graças a Deus pela paz que eles alcançaram diante de Deus. Por que uma paz? Porque houve um perdão, o povo foi restaurado na comunhão com Deus. Diante disso, eu quero fazer vocês entenderem o que significa a paz que a Bíblia fala. Todos nós sabemos, crente, que qual é o nome hebraico para a palavra paz? Shalom. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Todos nós ouvimos isso, né? Shalom. Todavia, a gente não tem a dimensão do que essa paz realmente ela significa. Hoje, se a irmã Sônia, ela foi lá em Jerusalém e ela tiver comprado um negócio lá na padaria, irmã Sônia, e a senhora não pagou, o dia que a senhora voltar para pegar aquele negócio que a gente tinha antigamente, do chamado fiado, né? Você chegou lá no dia e foi efetuar o pagamento, eles respondiam, o dono da padaria responder para a senhora assim, Echalim, que é um verbo, uma conjugação do verbo da palavra Shalom, que quer dizer paz. Por que eles falam Echalim? Porque tem a ver o pagamento de uma dívida com paz. Todo mundo de um bom caráter não consegue ficar em paz quando está devendo. Por isso que eu estou falando de bom caráter. O 7.1 é outro papo. Mas o de bom caráter, ele não fica em paz de maneira nenhuma. E isso não só dívida econômica, é uma dívida que a gente pode ter emocional, uma dívida na criação, que às vezes o pai vacilou com o filho e se sente endividado, uma dívida entre... Estão me entendendo, gente? Quando eu falo dívida, aquilo que você sabia que você podia ter feito bem, ou podia ter feito melhor, e você ou negligenciou, ou não quis fazer, e de repente vem na tua cabeça e fala assim, poxa, eu vacilei, a gente até às vezes usa isso, né? Estou em falta,
Eu não sei se aqui usa muito isso, quando a gente, um exemplo, marquei de ir lá na casa do irmão Irineu e não fui. Aí a gente diz, não sei se aqui fala, estou em falta com o irmão Irineu, ou tenho uma dívida contigo. Poxa, fiquei de fazer aquele negócio para você e não fiz. Isso são dívidas, são faltas que, se a gente é de fato uma pessoa de bem, tira da gente a paz. A gente fica inquieto. Inclusive a nossa palavra de gratidão no Brasil, né, no português melhor dizendo, qual é a palavra da gente de gratidão? Obrigado. O que obrigado significa? Obrigação. Eu estou tão grato a você pelo que você fez, que eu me sinto obrigado a retribuir o que você fez por mim. A gente fala e nem sabe o que está falando, né? Poxa, obrigado. Mas a palavra obrigado é isso. A gratidão, ela é tão grande por algo feito, que eu me sinto agora, dessa gratidão que eu tenho, obrigado. E não é uma obrigação que alguém impôs, é que meu próprio ser, meu próprio coração me impõe de ter que fazer algo para retribuir isso. Não é o outro que está cobrando, isso parte de mim para com o outro. Entendido isso, gente? Tranquilo até aí? Vamos tranquilo? E aí, quando a gente tem dívida, logo a gente não tem paz. Vamos pegar lá no Jardim do Éden. Antes do pecado, como que era a vida? Oh, tranquilão. Eu fico imaginando lá 5 horas da tarde, Eva indo lá fazer um cafezinho falando, ó, Deus vai vir aqui conversar com a gente. Tudo numa comunhão tremenda, numa alegria, numa paz tremenda. Adão e Eva pecam. Qual é a primeira coisa que eles fazem? Se escondem. Porque agora eles estão em pecado, mas não, eles estão numa dívida com Deus. Se tem dívida, logo não tem paz. Então o que eles vão fazer? Aí vai Deus, estou te vendo, eu sei onde tu estás. A partir daí, houve uma dívida entre Deus e o homem. Por causa dessa dívida, o homem nunca mais, entendem? Enquanto há dívida, o homem nunca mais tem paz. Então abra aí em Romanos 5:1. Aleluia. Ei. Quem pode ler para a gente? Ei. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por que a gente tem paz? Porque a gente foi justificado por meio da fé em Cristo Jesus. O que Jesus fez? Pagou a nossa dívida. Vou lembrar lá os 3 primeiros, é nossa intimidade, comunhão direta com Deus. Essa dívida de Jesus, preste atenção, para eu ter essa paz, eu preciso do outro? Não, é entre eu e Deus. Vai desembocar no outro? Mais para frente vai, mas para eu ter lá, eu não preciso do outro, eu só preciso de quem? Só de Cristo Jesus, que Ele pagou a dívida e me deu essa paz que existe em Deus, deu a mim e deu a você, porque o shalom, a palavra shalom, ela quer dizer uma harmonia integral, harmonia em todas as áreas, em todos os sentidos. Vamos lá, por que a gente fica doente? Eu sei que a pergunta é vaga, mas é justamente para nos fazer pensar. Por que a gente fica doente? Não há uma paz
física ou emocional entre nós. Mas vamos lá na raiz. Por que a gente fica doente? Por causa do pecado. Antes do pecado alguém ficava doente? Antes do pecado não existia nem a morte, porque o salário do pecado é a morte. Por causa do pecado veio as enfermidades. Então, quando Jesus ele chama os discípulos, ele faz com que vos dou autoridade para curar os enfermos, para estabelecer a shalom, a paz. Isto é, em Deus nós temos a possibilidade de ter a shalom. Ah, pastor, mas tem gente que continua doente. Amados, aí eu vou te falar, nós vivemos no mundo do pecado. Enquanto aqui vivermos, essas atrocidades que vão contra o nosso corpo, enfermidade, entre outras coisas, elas vão existir, né, irmã Maria? Não tem jeito. Mas, em relação ao nosso ser, se de fato conhecemos quem é Deus, a gente tem paz até no meio das enfermidades. A gente tem paz até no momento das adversidades. Agora preste atenção que eu quero que vocês entendam isso. Essa paz, ela é provocada por mim ou por você? Não, é uma paz que vem de Deus. Agora essa paz, eu posso ficar paradinho que ela vai acontecer? Não. A gente busca essa paz por meio da fé, através de Cristo Jesus. Ela está aí, mas não vai chegar um carteiro lá na tua casa. Mas Jaci, vem aqui entregar uma porção de paz para a senhora hoje. Amanhã eu estou voltando aí, pode ficar aí deitadinha, eu levo até a senhora, está tranquilo. Não, essa paz ela só acontece por meio da fé em Cristo Jesus, e é algo que eu tenho que buscar todos os dias. Lembra que a gente falou que é um fruto que tem que ir crescendo todos os dias até que Jesus volte, é o fruto do Espírito. Deixa eu ver se eu vou lembrar, João 15:5, se minha mente estiver equivocada eu tento corrigir depois. Vê aí por favor alguém, João 15:5. Vou dar o microfone aí para ela ler, por favor. João 15:5. Essa aí mesmo. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então vamos lá. De onde vem essa paz? De Cristo. E como que ela vem em nós? Na conexão, na intimidade com Ele. Com essa, me perdoe assim a analogia, com essa seiva, e aí eu estou falando para um pessoal que conhece de plantação, né? Dessa seiva chamada Espírito Santo, que adentra em nós e faz produzir o fruto do Espírito. Onde uma dessas virtudes, esqueci, desse gomo que a gente está estudando hoje, se chama paz. Abre aí em Tiago 4, 1 e 2 e alguém leia, por favor. Quatro, 1 e 2. Pode? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não podem, não pedem. Então, vamos lá.
De onde vem o que ele fala? A guerra. A guerra. Então, se há uma guerra, não há paz. O negócio não está em harmonia. E ele está falando que essa guerra está onde? Dentro de cada um de nós. E aí ele vai falar que essas guerras têm a ver com paixões. Hoje eu estava fazendo um aconselhamento, e dentro da conversa desse aconselhamento, a pessoa, dentro do contexto que tinha, a pessoa falou assim, se Deus quiser, Deus restaura, Deus muda essa história. Aí eu falei para a pessoa, olha só, a gente enquanto crente, a gente tem uns jargões que é assim, que a gente joga toda a responsabilidade nas costas de Deus. E Deus não criou robô. Ele criou homens e mulheres que se tornem verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas que, impulsionadas pelo Espírito Santo, vão dizer assim, eu quero viver a vontade de Deus. Porque a nossa fé, nós sabemos que ela é provocada por ouvir a palavra, e o arrependimento ele é provocado pelo Espírito Santo, que vai fazer com que eu diga sim ou não, e aí o propósito de Deus vai acontecer sobre nós. Rapidinho, Romanos 8, 28, o que está escrito? É um versículo que todos nós sabemos. Todas as coisas cooperam, corroboram, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Para aí, normalmente a gente só sabe até aí, mas tem mais. E que foram chamados segundo os seus propósitos. O que Paulo está falando? Se a gente vive no centro da vontade de Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas ele está dizendo que esse bem não é o que eu e você chamamos de bem, é o propósito dele. E aí eu vou dar duas comparações rapidinho. José viveu dentro da vontade de Deus, José do Egito, e tudo cooperou, mesmo no meio de um perrengue tremendo, mas cooperou. João Batista viveu no centro da vontade de Deus, e qual foi o final dele? Mas tudo cooperou para o propósito de Deus, para aquilo que Deus chama de bem, e não aquilo que eu e você chamamos de bem. E quando a gente entende isso, obviamente há em nós uma paz, que é essa paz que tem a ver com a nossa comunhão com Deus. E aí eu vou falar aquele versículo que você já deve estar cansado de me ouvir falar, que é Atos 16. Silas e Paulo presos, cantam e oram. Há neles alegria e há neles paz. Ainda que a situação, eu e você não diríamos, né, Jéssica, que é uma situação boa. Não é boa para quem olha com os olhos humanos. Mas quem está conectado, ligado, comunhão, intimidade com Deus, eles estão falando o seguinte: a gente vai orar e vai cantar e tá bom pra caramba. O que Deus tiver que fazer, Ele vai fazer, porque todas as coisas cooperam para o bem. E quando a gente isso, há uma paz. Só que isso é uma busca minha e sua, porque inclusive eu falava para a pessoa no momento do aconselhamento, eu falava para ela, a Bíblia fala que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Todo mundo está sendo salvo? Não, mas o desejo de Deus é que todos sejam. Por isso que Ele enviou o seu Filho. Isso é para que a gente entendamos que essa paz ela é real, mas ela só é real. Eu vou contar uma história rapidinha para vocês. Eu não lembro se é nesse livro que eu tornei a comprar, que eu não acabei de relê-lo de novo, estou acabando, mas é uma história de que um pai e filho cristãos, eles foram presos para que eles negassem a Jesus. E eles não negavam,
não negavam a Jesus. E tentaram deixá-los com fome, com sede. E o filho mais ou menos de 6, 7 anos, que eu não lembro direito, mas era mais ou menos isso daí. Até que no momento, pegaram os dois, e com os soldados, e isso na época do nazismo, e os jogaram dentro de um buraco. E começaram a atacar a terra, neles e eles vivos, dentro de um buracão. E no determinado momento, o pai e o filho começaram a cantar: céu, lindo céu, céu, lindo céu. E morrendo, sendo soterrados, vivos e cantando. E a história fala que depois deles morrerem, os soldados deixaram a pá e todos eles se ajoelharam e entregaram a vida a Jesus. Sem nenhum apelo humano, mas pelo mover do Espírito de Deus. Havia paz nesse pai e nesse filho? Claro que havia. Muita paz. Porque essa paz só quem dá é o Senhor. Quando a gente olha para Tiago, que a gente leu, ele está falando que o problema da guerra, da falta de paz, não está do lado de fora. Está onde? Aqui dentro. Vamos trazer isso para o dia de hoje rapidinho. O que leva alguém a matar alguém porque foi roubar esse alguém, um outro alguém, e o outro alguém não tinha um celular para ser roubado? É claro que é o nosso adversário. Mas o que falta nessa pessoa? Paz. A ausência total da presença de Deus, de compreender que há uma dívida que já foi paga por ele só precisa entender para que ele seja de novo reconectado com Deus. Há uma foto que eu acho que foi na Síria, isso em 2000, a gente voltou do Peru em 2013, ou foi 2014 ou 2015, que foi dezembro de a gente voltou do Peru em dezembro de 2016. Isso, então foi 2017 ou 2018 que é a foto. Guerra na Síria, o bicho comendo, tem 3, 4 garotos, e aí eu estou tentando lembrar da foto, brincando de bola, com um montão de destroços de casas destruídas, 2 tanques na frente, um montão de soldado vindo com armamento, e os garotos brincando de bola no meio disso tudo. O que estava acontecendo? Uma guerra. Mas como é que estava a cabeça, o coração desses garotos? Porque a paz que Deus dá não tem a ver com o que acontece do lado de fora. Ela é do lado de dentro. Se a gente lembra o texto do Tiago e fosse ficar lendo, ele vai dizer assim: pedi e não recebeste, porque pedis mal, para gastar em vossos próprios deleites. Não é sobre oração hoje, mas o que ele está dizendo, gastar em seus próprios deleites? O que ele está querendo dizer, Isaías? Recebeis e não pedis, porque pedis mal para gastar em vossos próprios deleites, em vossos próprios prazeres. O que ele está dizendo? Que a oração não tem a ver com o propósito de Deus. A oração tem a ver com o próprio propósito. E aí a gente poderia entrar hoje no tal da teologia da prosperidade, que tu vai ficar rico, tu pare de sofrer. Está dizendo lá que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Por isso que quando eu orava aqui, eu falei que a Bíblia ela nos ensina até a orar. Porque a oração só é a oração quando ela acompanha a vontade de Deus. Por isso que Jesus ora: se possível for, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. É por isso que o Pai Nosso venha o teu, aí depois, a tua vontade. Faça assim na terra, igualzinho estão os anjos fazendo lá no céu. Ninguém diz não, ninguém está preocupado com seus próprios deleites, querem viver para a glória de Deus. Mas aí Tiago está falando que a guerra acontece de dentro, porque a nossa preocupação não é descansar na vontade de Deus, é a gente procurar os nossos próprios deleites.
Tu pode ver, a maioria das nossas angústias não é porque a gente de fato quer viver o que Deus quer. A maioria, tá? A maioria das nossas angústias é que a gente quer que Deus realize sonhos que nós temos. Eu vou dar um exemplo para vocês da prática. Tem hoje missionários em lugares onde a igreja é perseguida? Tem. Coreia do Norte, a gente conhece alguns que estão nesses lugares, a gente tem conhecimento de alguns, Quênia, entre outros lugares. O que essas pessoas vão para lá porque elas estão doidonas? Hein, gente? Elas estão loucas? Não. Fazendo a vontade de Deus. E a senhora acha que elas foram com guerras dentro dela ou elas foram em paz? Porque se tivessem guerra dentro delas, elas não iriam. Mas foram em paz para um lugar de guerra contra elas, contra a fé que elas exercem. Mas elas estão em paz. Eu até pedi oração lá no grupo, numa irmã, uma missionária do Quênia, que o marido dela foi assassinado, foi queimado. E a oração dela era, pedido de oração dela era: gente, ore para que resolva logo isso rápido, que eu possa pegar as cinzas do meu marido e a gente voltar lá para o Brasil, para levar para a família e tal. Mas a única oração dela era que isso se resolva rápido. Não tinha nada de vingança, de guerra, de vou saber quem foi, vou pegar, vou sacudir. Nada disso, não tinha. Por que Deus fez isso acontecer? Não. A comunhão, o entendimento de viver em Deus, deixou-a num estado de verdadeiro shalom, de verdadeira paz, porque dentro dela não há guerra. A guerra é do lado de fora. Dentro dela eu sei que todas as coisas cooperam. Eu sei que minha vida está no centro da vontade de Deus. Eu sei que eu estou vivendo, vou pegar vocês dois, vou botar lá atrás, hein? Eu sei que eu estou vivendo o propósito de Deus. Então não tem nenhum conflito, só tem paz. A paz que excede a todo entendimento. Abra aí em João 14, Evangelho de João 14, 27. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o dá o mundo. Deixe-me a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como a que o mundo dá. Jesus fala isso logo após uma situação que ele vai viver com Judas. E Judas era alguém que buscava a paz. Só que qual é a paz que Judas queria? Quem lembra do contexto? Isso, externa. E qual era ela? Uma paz política, uma paz social. E vem Jesus e diz: eu não dou esse tipo de paz. A paz que eu dou, ela perpassa, ela sobressai, ela ultrapassa, ela excede essa paz que você está procurando. Eu não a dou como a que o mundo dá. Não tem a ver, tu não vai encontrá-la no teu amor esperado, tu não vai encontrá-la na faculdade, na profissão que você almeja, tu não vais encontrar na igreja denominacional dos teus sonhos, tu só encontra em Deus, através de Cristo Jesus, que foi Ele que estabeleceu a ligação de novo com o Pai, pagando a nossa dívida, e por isso que a gente vive a Shalom. Abre ainda em João 20, versos 19, 20 e 21. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos,
com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo, continua? 21. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, portanto, os discípulos, ao verem o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A palavra aí é Shalom Aneshim, quer dizer, paz seja convosco. Vocês lembram que nessa situação aí Jesus havia morrido, ressuscitado. O povo romano já está querendo pegar, já quer a cabeça dos cristãos, tanto que vocês lembram que eles ficaram como? Escondidos, casa trancada. E aí Jesus tinha aparecido lá, aparece a eles e fala: paz seja convosco. Essa paz, se a gente voltar rapidinho lá em João 14, ele vai dizer assim: não turbe os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Ele já está falando: não deixe a guerra dentro de vocês. Eu sou aquele que dá a vocês a paz. Aí no 27 ele vai dizer: paz seja convosco. Quando chegar aqui no capítulo 20, ele vai dizer 2 vezes: paz seja convosco. E aí ele fecha de maneira tremenda: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Entre tantas coisas que estão intrínsecas nisso daí, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, está também a paz. Olha como eu vivi nesse mundo. Nada me atemorizou, nada tirou meu sono, nada me preocupou, nada me deixou ansioso, nada dessas coisas me atribularam, porque ele estava em paz. Tinha consciência dos sofrimentos? Tinha. Chora quando Lázaro morre, mesmo indo lá para ressuscitar Lázaro. No próximo da crucificação, do sofrimento, ele vai dizer: se for possível, passa de mim esse cálice. Ele ora cheio de compaixão por Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis acolhê-los como uma galinha que acolhe, protege os seus pintinhos. Então todos os sentimentos que eu e você temos de compaixão, de dor, de alegria, de tristeza, Jesus viveu. Mas nenhuma dessas coisas tirou dele a paz. E por isso que por 2 vezes ele está falando: paz seja convosco. Paz seja convosco. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Havia uma dívida que não permitia que eu e você tivéssemos paz. Essa dívida, ela já tinha deixado para a gente como legado a morte eterna, a condenação, uma vida de eternidade sem Deus. E por isso a gente vivia em guerras internas, e essas guerras eram constantes. Mas uma vez se compreendemos que a dívida foi paga, e de fato fomos reconciliados, não é isso? Reconciliados com Deus, temos paz uns com os outros, é o que Paulo vai falar aos Romanos. E ainda Paulo vai falar o seguinte em Romanos: o fruto, o que é o reino de Deus? O fruto da justiça é o que? Amor, paz e alegria no Espírito Santo. Se há justiça, logo há paz, logo há alegria, logo há amor. Se não há justiça, o que impera é injustiça. A injustiça gera o que dentro da gente? Guerras, inquietações, iras, raivas. Logo, se há injustiça, não há amor,
não há alegria, não há paz. É por isso que em Mateus 5 o Senhor vai dizer: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O que o Senhor está querendo, está dizendo em relação à paz? Que quando Jesus morre, Ele nos justificou, Ele fez justiça, Ele se fez pecado para nos justificar, e por causa disso temos paz com Ele. Agora, entendido essa paz com Ele, gente? Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Quer colocar mais alguma coisa? Mas pastor, como viver essa paz? Todos os dias, nos achegando a Deus, compreendendo que Ele pagou a dívida, que Ele nos justificou, e que agora todas as coisas, se vivemos nele, cooperam para o bem. Por isso que é negar a nós mesmos, tomar a cruz a fim de vivermos no centro da vontade dEle, ter o caráter dEle, para que se cumpra quando Ele diz: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E aí, entendendo isso, ai Jesus, me ajuda a minha mente, abre em Efésios 2,14. Efésios 2,14. Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Quem que é a nossa paz? Jesus. Agora lê o 15. O 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criaste em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Vamos lá, está dizendo que Deus é a nossa paz. Ponto. É tudo isso que a gente está falando até agora. E aí, quando ele escreve aos Efésios, quando ele escreve aos Gálatas, tem uma rincha, tem um problema entre judeus e os cristãos, entre aqueles que aceitaram Cristo e aqueles que vivem ainda no judaísmo. E há uma briga ferrenha. Se vocês vão lembrar, quem perseguia a igreja no começo eram os judeus. A partir do ano 60, que é o Império Romano que começa a perseguir a igreja. Até os anos 60, quem está com bronca dos cristãos são os judeus. Por quê? Eles não cumprem a lei de Moisés. Porque os primeiros a se converter foram quem? Os judeus. Depois que vem Paulo e começa, principalmente Paulo, pregar para os não cristãos, ainda que Pedro também experimente isso, mas de uma maneira assim, muito mínima, como lá em Atos 10, quando ele vai na casa de Cornélio e prega para Cornélio, que é um não cristão. Mas quem de fato foi pregar para os não cristãos, para os não judeus, foi Paulo. E aí os judeus sempre tem um concílio. Em Atos a gente vai ver lá o concílio que eles têm: olha, tá bom, a gente vai aceitar isso daí, mas que eles se circuncidem, que eles não comam dos porcos, porque eles não aceitam. Em Gálatas eles estão dizendo que eles têm que se circuncidar. E aí chega em Efésios, isso também acontece. E vem Paulo e diz: olha, a nossa paz está em Deus. E aí ele vai dizer que Deus de dois povos fez um. Ele está falando aí desses dois povos, mas para dar base para todas as nações. Mas ele está falando o seguinte: olha, aquilo que era impossível ao homem, unir judeus e cristãos, não tinha como isso acontecer. Vamos aqui rapidinho lembrar: quem que planeja para Jesus ser crucificado?
que planejou, que arquitetou para Jesus ser crucificado? Sacerdote, os fariseus e os saduceus. Eles eram inimigos em termos de prática de fé e se juntaram para trair Jesus. E aí os judeus, quando vê cristãos sendo formados, eles começam a se revoltar contra esses caras. E vem Deus e estabelece uma aliança de novo entre os homens, quer sejam judeus, quer sejam gregos. Nessa aliança faz com que eles tenham paz. E essa paz com Deus gera paz onde? Uns com os outros. Lembra? São três que nos ligam diretamente a Deus, mas sempre desemboca no outro. Por isso que congregar, que está numa comunidade de fé, só acontece se de fato nós temos paz com Deus. E ela tem que acontecer se de fato nós temos paz com Deus. Porque a gente só consegue viver junto se tivermos o quê? Paz. Eu já ouvi, olha, fulano foi lá na igreja, frequentava, e aí ouviu alguma coisa de alguém e nunca mais voltou. Essa pessoa encontrou a paz? Não. Se tivesse encontrado a paz, isso não afetaria, pelo menos não a esse ponto de ir embora. Pelo contrário, ela muito provavelmente seria um instrumento para envergonhar o adversário e fazer com que a paz fosse estabelecida na comunhão. Porque se tem um lugar que a gente vai frequentar e tem que frequentar, por causa do resultado que tudo que Deus conquistou na cruz é na comunhão, é na comunidade. Por isso que os discípulos, vai dizer a palavra, se reuniam todos os dias, partindo o pão, porque havia paz. Porque tinha gente de todos os tipos. Se vocês lembrarem, no primeiro ato do derramado do Espírito, em Atos 2, quantas pessoas se converteram? 3.000. Tu chega no capítulo 4, tem mais já são mais 5.000, já dá aí no mínimo 8.000. E está dizendo que esse povo se reunia sempre no partir do pão, na oração, nos ensinos, no ensino dos apóstolos, louvando e adorando ao Senhor. Por que eles faziam isso? Porque havia paz. Se há paz, há comunhão? É óbvio. Se não tem paz, tem comunhão? Não, nem dentro de casa. Se não tiver paz, não tem comunhão. A gente só consegue ser igreja compreendendo que Deus pagou a dívida de todo mundo. De todo mundo. E essa dívida paga, eu e você fomos chamados para anunciá-lo lá fora. Para que aqueles que está escrito lá em Gálatas, vivem em guerras internas, possam experimentar a verdadeira paz. E a partir daí eles tendo paz com Deus, terem paz uns com os outros. Então quem é responsável por fazer essa paz ser conhecida? Ser experimentada. Mas isso, e aí o que eu digo sempre, alguém pode dar o que não tem? Não. A gente só pode dar paz se tiver paz. Eu tenho, no começo da caminhada, teve um rapaz que ele me ajudou muito na caminhada, mas ele era assim também meio pavio curto, né? E jovem, mais jovem do que eu na época, eu com 22, ele devia estar com 20, com 21. E a gente tinha um outro amigo em comum, que a mãe desse outro amigo não era muito fácil não, cristã, mas meu Deus, que pessoa difícil. E um dia essa pessoa, ela feriu esse amigo. Aí um dia eles se encontraram, aí ela, para ele, a paz do Senhor. Aí ele, não tem paz não, nenhuma. Falou para ela que não tinha paz nenhuma. A parte boa é que ele não mentiu. Ele estava dizendo que não tinha paz. Mas o que eu estou contando essa história para a gente entender
que se de fato estamos mergulhados no Senhor, e aí a gente vai lembrar do perdão, a paz, essa reconciliação, ela não vai deixar ter guerra dentro de nós, ela vai nos fazer perdoar. E quando a gente perdoa, a gente gera na gente paz. Quando a gente não guarda rancor, a gente gera na gente paz. E a gente só consegue perdoar à medida que a gente vai conhecendo a Cristo, negando a nós mesmos e tomando a cruz. Ficamos 4 semanas falando sobre isso. E agora eu vou perguntar para vocês: tem como o fruto ele existir separadamente nos seus gomos? Não, amado. Se Jéssica lembrar, eu até contei da tangerina, lembra, Jéssica? Você vai lá no mercado e só tem a tangerina, uma parte dela, faltando 2 gomos que seja. Você tem a tangerina? Não. Você tem parte da tangerina. Ah, pastor, e como a gente vive isso? É o que a Bíblia diz. É uma busca todo dia de ter intimidade com Deus, de negar a nós mesmos e de tomar a cruz. E por isso que tem um montão de crente que eu falo que é difícil da gente chamar de... Vai preparando aqui, ele, pessoal. Tem um montão de crente tem um montão de crente que não dá para eu chamar de cristão, só de crente. Porque só vive em guerra com os outros, porque tem uma guerra dentro de si mesmo. Se você está em paz, a gente vai chegar lá nos outros, você vai ser longânimo, você vai ser benigno, você vai ser bondoso, mas isso só se existe na gente amor, alegria e paz. Porque se não há essa comunhão com Deus para esses gomos, para essas virtudes, não tem como a gente ter as outras que são relacionadas para formar um todo que só pode vir do Espírito Santo de Deus. E eu termino para o William, o pessoal da música aí cantar, para falar assim, eu tenho uma vivência já nessa caminhada do Evangelho, e para dizer que a gente se empreendeu em buscar tantas outras coisas, menos buscar o caráter de Cristo, que é o fruto do Espírito Santo. Todos nós, eu e você, todos nós precisamos de perdão de Deus. Todos nós. Pode ter mais dinheiro, menos dinheiro, mais escolaridade, menos escolaridade, mais tempo, menos tempo de vida. Todos nós precisamos que a dívida seja paga. E graças a Deus que ela foi paga. Agora a gente tem que entender e crer, por isso que é pela fé em Cristo Jesus. Temos paz com Deus e vamos ter paz uns com os outros, que ela realmente foi paga e não há mais nenhuma condenação. Se não há condenação, a gente não precisa ficar preocupado. A gente pode fazer igual o salmista, botar a cabeça no travesseiro e em paz me deito tranquilamente. Porque tu sabes que não tem mais acusação, não tem mais condenação, não tem mais dívida a ser paga. Tetelestai, está consumado. E eu termino falando sobre Jerusalém. A palavra Jerusalém no original, é Yerushalém, que significa cidade de Deus. A palavra Jerusalém, ela significa cidade de Deus. E aí quando você vai ler Apocalipse, está João dizendo que viu a nova Jerusalém, a nova cidade de paz, porque ela não existe mais, né? Enquanto cidade, ela não existe mais. E lá no finalzinho de Apocalipse vai dizer que esses que são da paz vão herdar a cidade de paz. Porque não dá para ter guerra na cidade de paz, não dá para ter conflitos na cidade de paz. Por isso somente os pacificadores herdarão
a Nova Jerusalém, a cidade de paz. Aí eu vou te perguntar, dá para achar que a Bíblia é uma casa? Dá para achar que o nome Jerusalém é alguém que pensou nisso tudo e depois foi lá em Apocalipse, escreveu esse treco e falou sobre paz no meio disso tudo, essa paz que excede a todo o entendimento? Só dá para crer que esse Espírito que brota em nós, o fruto que é dele, que inspirou homens para escrever isso que a gente tem aqui. E por isso a gente precisa conhecer a palavra todos os dias. Amém?